Tá começando mais um Marvadão, podcast do Marvadão, que é uma entrevista onde o entrevistador e o entrevistado podem soltar o sapo na água. E hoje eu estou trazendo para minha lagoa um amigo muito querido, Zé Rubens Incal. Seja bem-vindo à Lagoa, meu amigo. Obrigado pelo convite, obrigado pro pessoal aqui desse espaço generoso. Isso aqui é obrigado. Isso aqui é uma lagoa digital. Isso aqui aí. o normal é ficar proseando. Então vamos lá. Faz um desafio de cururu. Vamos falar de sapo? Vamos jogar conversa. Jogar o sapo na água? Só lembrando agora, isso para puxar a conversa, porque isso é uma prosa sem fim, né? Tem uma referência ao sapo, tem várias referências, como um elemento de cultura popular, né? Sim. Inclusive tem no livro do Guimarães Rosa, né? Opa. Tem lá assim, sapo não pula por... Boniteza. Mas por percisão. Por percisão. Percisão. Sapo não pula por beleza, mas porque precisa pular mesmo, né? Porque senão a cobra pega, viu? Aliás, existe uma lenda de uma piada de que o sapo, ele pula, porque se ele não pular, a cobra pega, mas ele pula porque tem um defeito de fabricação, um defeito de embreagem. Então ele teria que fazer um recall na natureza para ele voltar a Olha aí, eu andar. não sabia disso. Isso é piada, Tá. totalmente piada. Zé, fala alguma coisa de sapo para mim. O cururu, a moda de cururu, qual é a relação que tem com o sapo cururu? Olha, não sei, confesso que eu não sei. Eu penso que cururu pode ter também com a palavra tupi de curuçá da cruz. Os cantos de desafio do cururu começaram inicialmente nas festas religiosas, né? Do Divino, da São João e também de Santa Cruz. Hoje pouca vez a gente vê festa de louvação a Santa Cruz, que chamava de Curuçá. Tanto é que o município de Tietê, o primeiro nome era Curuçá. Santa Cruz de Curuçá. Que redundância, né? Cruz e cruz. Uhum. Eu quero acreditar que também nessa roda, mas é uma teoria minha, passível de equívocos e de erros, né? Como nada tem... Porque dos sapos eu não tenho... Eu desconheço que eles cantavam em roda, né? Como os tangarás, né? Sim. Que é um grupo de pássaros que cantam em círculo. Então até tinha um grupo lá do Noel Rosa, no Rio de Janeiro, o Bando dos Tangarás. Tem, famoso. Mas dos sapos não sei se tem a ver com o cururu, não. Eu li algumas coisas assim que o sapo fica desafiando, aquele barulho que o sapo faz. Pode ser. Parece que são dois, um faz um barulho daqui, outro repete lá. Então fica aquele diálogo no brejo. Diálogo. Né? Então, aliás, eu brinco com as minhas netas muito sobre sapo. Assim, porque por causa de sapo, virou sapo por nada, né? Porque soltar o sapo na água e virou a coluna sapo na água e virou um papo. Então, eu falo assim para minhas netas, e para minha filha falava também assim, que o sapo falava na lagoa, passava zunk, funk, não quer. Quer dizer, imitando a voz do sapo, sim, né? Daí o sapão falava assim, se eu morro, quem que casa com a minha mulher? Eu. Porque o sapo canta. Eu sempre curti lagoa, sim, orquestra sapônica, né? Então, sim, não sei se tem ligação com o universo do sapo, com o folclore do sapo. Eu lembro quando a gente veio de Mairenque aqui para Santa Rosália, ali na Baixada, onde é a praça, em frente ao SIC, era um brejo. E à tardezinha tem a cantoria da sapaiada. E daí, na época, no ginásio, eu aprendi aquela poesia do Manuel Bandeira, né? Meu pai foi rei, não foi. E eu associava com isso. Então, é muito interessante, porque o sapo tem história, quer dizer, ele faz parte dos contos de fada, das poções mágicas, é o feinho que sempre faz sucesso, vira moda, as crianças gostam. Então ele é um feinho querido. Isso que é o lado legal do sapo. Tem uma outra história, quer dizer, tem aquela lenda, como é que chama aquilo? O escorpião, em Sorocaba está assim agora com a enchente, viu, Zé? Porque tem escorpião pulando nas costas de sapo para atravessar o rio, né? Olha só. Lembra aquela história de que o sapo atravessou o escorpião, salvou o escorpião, e depois que descarregou o escorpião do outro lado, o escorpião picou ele, é uma fábula. Ele falou assim, uma fábula, né? Com gente. Daí
o escorpião falou, Sapo, não tenho nada contra você, mas é a minha natureza. É a minha índole. Eu sou assim. Aí eu dei o troco, né, nessa fábula. Estou falando muito sobre isso, mas é ocasião. Eu dei o troco, escrevi na minha coluna, daí o Sapo morrendo assim, ai, escorpião, eu entendo você, mas vem aqui, antes de morrer, eu quero fazer um último pedido para você, uma última coisa para você. Tá bom, tá bom. Quando chegou perto, ele deu uma mijada, quer dizer, ele esguichou o veneno que ele tinha e deixou o escorpião cego. Ai, sapo maldito, você me deixou cego. Sinto muito, é a minha defesa, é a minha natureza. Olha aí. Então eu dei o troco na história, né? Então tem muita história sobre isso. Mas vamos falar um pouco do... Zé, você é de Sorocaba? Nasci em Sorocaba. Meu pai era ferroviário, né? Então, devido a essa circunstância, eventualmente ele trabalhou na Serra do Mar, trabalhou em vários lugares, mas teve um período que nós moramos em Mairinque, de 69 a 73. Ele trabalhou na Serra do Mar, na ferrovia? Sim, na Sorocabana. Na Sorocabana. Trabalhava na parte elétrica. Que construiu a Mairinque... Não. Bem depois. Bem depois. Trabalhava na subestação. Então ele ficava isolado 2, 3 meses, mas reinando. Então quando a mãe da gente falava, seu pai está chegando, ele trazia uma valise com novidade, brinquedo, palmito, curiosidade e muita história. Um exímio contador de história. Então não é à toa que você é bom de prosa. Eu acredito que sim. A essência da prosa é aquela conversa meio mole, meio caipirado, meio adaptada à nossa realidade. Sorocaba teve uma tradição caipira mesmo, no sentido como Tietê tem, como Piracicaba, outras cidades, o Vale o Vale de... Tem todo o interior paulista. Eu vejo que toda a cidade, né? Mas o interior paulista guarda mais. A gente ainda se dá o direito de jogar o tempo fora, né? Entre aspas, em prosa, em conversa, no cair da tarde, pela manhã. E nós tivemos um grande divulgador da cultura caipira, que foi o tropeiro. O tropeiro? Sim. Eu falo sempre, não acredito, não foi o criador da moda de viola, mas foi o grande difusor da moda de viola. Então você vê a semelhança da moda paulista com a mineira, com a goiana, com esse circuito tropeiro, né? Esse ir e vir, as viagens longas, demoradas, os pousos, uma outra especialidade que atua, o linguajar, o modo de falar, né? Esse caipira, esse morador do interior que o tropeiro vai expandir através do diálogo com outras regiões, outros habitantes. Então os tropeiros cantavam também moda de viola, provavelmente, né? Eu acredito sim que nas festas, nos finais de jornada, né? O descanso, né? Sim. Na hora de... E lembrar que as modas de violas, as antigas, antes das gravações, que eram só 3 minutos que o disco comportava, eram longas, demoradas. Era uma saga, né? Como se fosse hoje Faroeste Caboclo, né? Do Legião Urbana. E todas histórias de valentia. Você não vê violeiro, é sempre o rei do gado, o rei do café, rei disso. Eles padecem de modéstia. Eu até brincava, eu falei que eles cantavam, não há, ó gente, eu não muar como este do sertão. Mas é uma piada, porque essa música do Catulo acho que é depois do ciclo do tropeirismo, né? Bem mais, mas é apenas uma brincadeira. Mas eu tinha que matar o tempo, né? Conversar com o bicho, saber a linguagem do bicho, as reações do animal, né? Sim. Então é um estudo muito interessante. Mas Sorocaba, por estar mais próximo da metrópole, né? Mais próxima de São Paulo, e não tão na zona rural, ela bebeu de muitas fontes de cultura popular, de influências. Talvez por isso ela não tenha tanto arraigado a cultura popular, ou isso não é verdade? Não, ela está encoberta, né? Está presente no interior de cada um. Você percebe muito, você mais ainda que circula e vê, esses termos caipiras que a gente fala, né? Passeandinho. Ontem mesmo eu entrei numa loja, a moça falou, alguma coisa, o senhor quer? Não, só estou sapeando. Sapiando dando uma pescoceada, uma olhada, né? Então tá naturalmente, tá? Isso tá quase que no inconsciente linguístico das falas das pessoas. Não tem assim visível aos olhos, nós não vemos, pelo menos aqui no centro, cantadores de viola, de cururu, de cana verde, ou grandes festas como tivemos de Folia do Divino. Mas tá forte, festa de ainda está lá no recôndito da família, Sim. dos avós, dos bisavós, ou na memória das gavetas da família. O que eu vejo muito legal em Sorocaba é que nós nascemos, graças a Deus, pobre de marré-marré. De índios, de bandeirantes, de tropeiros.
Tivemos grandes elites como Itu, elites rurais, comerciantes, gente simples, operários. E a miséria ajudou a essa colaboração. Você é do tempo que a gente morava em rua, o vizinho sabia que estava a mulher doente, já falava, mulher vai cuidar das crianças, já pegava as crianças, bardeava para casa, já cuidava, ou uma situação financeira, ou velório, alguma coisa. Esse estar juntos, estamos juntos. Então a miséria fez com que unissem essas pessoas. E socorrer com café, açúcar... Solidariedade, sim. Dizer, e discretamente, isso que é mais sutil, para não é humilhar, essa palavra é muito pesada, mas não constranger o outro. Pedia com jeito. Com jeito. Tem um caso de um comerciante ali no começo, Nogueira Padilha, espanhol. Ele tinha as famílias que compravam no armazém dele, mas ele percebeu que um fulano lá não estava indo mais. Mulher, vai lá ver o que está acontecendo. Ela voltar. Ele está desempregado. Então faz uma cesta grande aí para ele e manda entregar. Daqui a pouco o homem veio desesperado. Pelo amor de Deus, não tem como pagar. Mas você tem filho, você tem família. Come primeiro, pagar e depois, não se preocupe. Olha. Bom, né? Muito bom, quer dizer, Sorocabana tem esse traço, tem. Apesar de ser assim um povo meio, falam que é meio desconfiado, não é tão hospitaleiro, demora um pouco para se acostumar, Sim. Um pouco da influência espanhol, que é ranheta, reclamão, um pouco da influência do caipira, que é meio ressabiado, um pouco do gaúcho, que é meio papudo, conversador, mas a síntese disso deu o quê? Está dando o quê ou não? Essa síntese já está mudando muito? Eu vejo que Sorocaba cresceu, muitas famílias enriqueceram, mas não perdeu. Se você pegar várias entidades sociais ou de assistência na cidade é muito grande. E a participação da população, de vários segmentos da população, de profissionais de todas as áreas, sempre tem uma associação que eles ajudam, que eles amparam, de uma forma ou de outra. Ou na festa junina, ou festa da sardinha, ou festa do pastel, angariando, trabalhando junto, discretamente. E você acha que desse caldo de cultura que está acontecendo, interferência de gente, tudo que é lado, tal, com novas mentalidades e tal, novas técnicas, até quando vai resistir esse jeitão sorocabano de ser assim meio solto, de dar apelido, de usar esses termos? Eu vejo que o folclore, a tradição popular, ela transforma porque o ser humano se transforma, né? Então eu falo sempre, uma ocasião, Anderson Santos, secretário da Cultura, pediu que nós pesquisássemos qual seria o prato típico de Sorocaba. Saímos à caça, né? Qual que é o prato típico? O que geralmente as famílias comem durante a semana. A princípio ficou na cabeça feijão tropeiro. Não é, graças a Deus. Graças a Deus por quê? Porque ele é um alimento altamente calórico para uma lida do campo. Para quem faz muito esforço. Se hoje, com nossa vida mais sedentária, comer feijão tropeiro, tá todo mundo infartando. Né? Só de vez em quando, né? Muita caloria, de vez em quando. Mas daí nós percebemos, depois de meses de pesquisa campeando nos bairros, que a mesa sorocabana não tem um prato típico, ela é farta. Ela é sortida, como ela fala. É sortida, ela tem o feijão tropeiro, eventualmente, mas tem a pizza, tem a coxinha, tem a feijoada, tem a comida caipira, base, que é feijão e carne de porco, tem a influência espanhola. Você tem hoje os mais recentes, eu falo recente, de 60, 90 anos, comida japonesa, comida chinesa, comida coreana. Está vindo muitos nordestinos, né? A presença nordestina aqui é muito forte. Pois é, nordestino, né? Tem coisa que está virando Sorocoisa. Escondidinho, aliás, Sorocaba escondidinho é o que mais tem, né? Então, presença nordestina desde a Guerra do Paraguai, e muito forte na época das fábricas aqui com o Severino, é muito forte. Sim. Mineiros também, a comunidade mineira. Muita gente do Rio de Janeiro veio graças à vinda de Aramar, que tem até um bairro lá no Campolim, sim, desse pessoal de Aramar, a grande maioria carioca. Então, essa diversidade é legal, que o que eu falei, não fica um jeito de falar, mas fica mais cosmopolita. Difícil falar essa palavra, né? Eu vou aprender. Mas é um exercício necessário para um futuro melhor, de convivência, de respeito. Aqui em Sorocaba tem uma mania, eu também tenho. Sempre pergunta, de onde você é? Você não é daqui, né? Porque a única coisa grande que eu tenho é a orelha, então você escuta, você não é daqui, não sei. A pessoa fica meio,
Aí falava, mas você... Ninguém é daqui, ninguém é original. Acho que daqui, sei lá, 30%, 40% que meio que tem família antiga aqui. Mas se você pegar ali na raiz de 300 anos, todos nós viemos de fora e de alguma forma escolhemos esse lugar para ser o nosso lar. Sorocaba nada mais é do que a extensão da nossa casa. Para você viver em Sorocaba, se adaptar a Sorocaba, você tem que ser como aquele animal que muda de cor. Como é que chama? Sempre me foge o nome dele, o camaleão. Camaleão. Porque se adapta, a primeira coisa para você se adaptar, você dá onda camaleão, você assume um pouquinho as cores da comunidade, o jeito gestual, para você ser melhor aceito. Eu acho que uma imagem que serve melhor que nem começou para quente, né? Vai pelas beiradas. Comendo aos pouquinhos, vai pelas esfriando. beiras. Vai assuntando, porque a primeira sensação é que você está na casa dos outros. Não é a tua casa, não é a tua cidade de origem. Mas aos poucos você vai conhecendo os códigos, o modo de falar, o jeitão sorocabano, né? E vai se adaptando. E vai também colocando a tua participação, o seu modo de ser. Esse diálogo generoso é necessário em questão de diversidade, de respeito, para que a gente construa. Não uma cidade melhor, uma cidade mais justa. Porque uma coisa é ser uma cidade boa, outra coisa é uma cidade justa. Sorocaba é muito boa para vários segmentos, mas ainda não é justa para outros que com esse diálogo, esse olhar generoso, porque Sorocaba nada mais é do que a extensão da sua casa. Dependendo onde quando você volta de São Paulo, você... Ai, cheguei. Ô, delícia, tô voltando para casa. Tô ali naquele viaduto da Castelinho, nossa, Sorocaba continua lá. Você vê, parece tudo desenho da Disney, né? Descortinando Sorocaba. Mas você não vê Sorocaba, você tá vendo o seu quarto, tua casa, comida, o cheiro. Poste da sua rua, Quer dizer, você já tem uma identidade qualquer. Alguma coisa te prende aqui. Cada luzinha, uma família, uma vida, um drama, uma sobrevivência. Aqui né? é meu canto de paz. Vamos fazer que ele seja um canto de paz justo para todos, né? Acolhedor. Porque Sorocaba é uma cidade de potencial rico, né? Sim. Por causa da sua tecnologia, da sua industrialização, a Geograficamente, arrecadação municipal está crescendo sim. muito. Então, Sorocaba tem possibilidade de ser uma cidade mais justa e mais bem servida por serviços públicos, serviços em geral. E as pessoas que vêm de fora aqui, elas no começo assim, meio que se adaptam meio logo, porque encontram uma certa coisa aqui. O que é isso que nós temos? É verdade. Principalmente o pessoal que vem de São Paulo, capital, gosta muito. Segurança. A tranquilidade, né? Interior, né? Que é um interior com... Que ainda tem espaço, você pode passear na rua, flanar, praças, pistas de caminhada, na beira do rio, sei lá. Flanar pela cidade é bom. Você gosta de caminhar pela cidade? Adoro. Você vai descobrindo coisas, assim, Principalmente comparando, eu gosto... aqui foi isso, aqui já foi aquilo. Aqui... Também, mas eu gosto mais ainda de ficar ouvindo as pessoas, o jeitão pegar um rabo fala. de conversa? Isso, o jeitão. Eu já fiz tanta crônica a partir de um rabo de conversa. Pudesse eu ser invisível, né? Porque estranha, né? De repente, esse cara alto, magro aí chegando, né? Mas se você fosse invisível, esse jeitão, não só do modo de falar, mas principalmente as expectativas deles enquanto cidade, enquanto sonhos, enquanto projetos, me encanta. Quer dizer, eu vi aqui em Sorocaba umas coisas que antigamente, não tão antigamente, as pessoas iam até o Paço Municipal, no Lago do Paço, jogar pão para as carpas. Isso. E agora, hoje, eles vão ao centro de Sorocaba, naquela palavra Sorocaba gordinha lá, bonitinha, tirar foto, estive aqui, virou me lembrei marca, do bairro, ou manda para outra cidade, quer dizer, como ia para Mongaguá, fazia o binoclinho antigamente, binoclinho, infalível, né? Estive em Mongaguá e me lembrei de você. Então, isso é pertencimento, né, também? É pertencimento, sim. É, né? Eu acredito que com o tempo a gente vai ter uma cidade mais... sem muitas barreiras. Barreiras não só para portadores de necessidade, mas barreiras sociais. Menos panelinhas, menos... E barreiras também no sentido de segurança. Segurança, daí volta a cidade justa. Se a cidade é justa, todos têm condições de trabalho, de comida, tudo mais, a questão da violência diminui, passa a inexistir. Como o sapo, você falou, não pula por boniteza, o sujeito não vira bandido por boniteza também. É por precisão? Por necessidade ou por falta de coisas básicas, de necessidade. E para mim, a única bandeira que vai transformar este país e o mundo é a educação. Ter educação, mas educação de qualidade. Educação não só a aquisição de conhecimentos, que isso é o menos importante. Social, né? Convivência.
Então a pessoa ela se sente pertencente, respeitada e atuante dentro dessa comunidade. Ela pode ter a casinha, a filha dela, o cachorro, o papagaio, andar na rua, passear, isso que seja para todos. Para evitar também que fiquem esses guetos que estão virando verdadeiros bunkers, né? A cidade está se fechando em condomínios, em muros, e está perdendo a visão da cidade como um todo. Qual será o destino, não digo dessa situação de mais necessidade, mas daqueles que têm melhores condições de estudo, de recurso? Qual a sensibilidade que ele adquiriu na convivência da cidade com aqueles necessitados que ele não tem contato? O pobre mais perto que chega até ele é uma empregada vestida com o seu uniforme e com uma outra função. Hoje em dia a distância social diminuiu, porque os grandes condomínios de luxo estão muito perto da... Mas ainda não há esse olhar, né? Não há. Para o outro, como também ser humano. Faz parte da paisagem, mas não convive. É mais ou menos, né? Zé, agora eu volto a esses, vamos dizer que melhores condições, eles têm melhores condições de ser os futuros líderes, empresários, e com a possibilidade de transformar. Se ele não tiver essa sensibilidade social, falta essa referência para ele, né? Mas eu acredito, eu tenho uma frase guimarães que eu adoro muito, que Deus é paciência. Deus é? Paciência. E minha mãe falava com muita propriedade, cada um é como, o mundo como se fosse uma grande árvore, cada uma fruta, tem um tempo certo de madurar. Se você embrulhar no jornal, ela vai amadurecer mais rápido, mas o sabor não é o mesmo. Não tem o tempo como certo. Que você faz? Espere o tempo e aqueça, dê um sol, ilumine essa pessoa. Essa fruta vai dar o sabor que ela tem, por ela própria. Eu vejo assim, Zé, você pega a região norte de Sorocaba, que é uma região... a mais populosa, né? A mais populosa, talvez 60% da população sorocabana esteja na região norte, que é uma região em franca expansão. E a mais cheia de vida, na minha opinião, viu? Porque, não, esse ponto que eu ia chegar, porque é uma região, uma zona de Sorocaba, que tem muita gente que veio de fora do Paraná, de vários lugares, que não tem muita ligação com o centro histórico, com o nosso umbigo histórico, né? Que a gente fica só rodando ali, a gente não percebe o que se passa nas periferias, nas bordas da cidade. E tem vida própria, uma nova cidade com outras coisas. E que bela vida. Que bela vida, mas não tem muito a ver com o centro da cidade. Quer dizer, volta, porque o centro é de toda a cidade, que as pessoas vão... Mas tem vida própria, quer dizer, cada bairro virou uma nova cidade, com seus planos, com suas necessidades, com suas formas de conviver, né? Antigamente as pessoas iam na casa de reuniões grandes, no Campolim, em frente à peixaria Faculdade, frente à rodoviária, o footing, era tudo no centro mais ou menos. E hoje as pessoas se organizam, se divertem em coisas dos bairros. Então, agora, como você fazer com que essas pessoas que são novas em termos de Sorocaba, com outra cultura, com outras influências, de certa maneira se integrem vamos dizer assim, a nossa tradição cultural, aquilo que é marca registrada nossa, que trabalho de formiguinha, é pela cultura, é pela arte, é pelo lazer compartilhado. Veja bem, eu gosto de ir muito nessa Zona Norte, Aparecidinha. Você vê ainda as ruas povoadas de vida. O que quer dizer? As ruas marcadas com amarelinha, com jogo de futebol, os cabos elétricos com rabiola de papagaio, com tênis, as mulheres nas calçadas. Os barzinhos, sempre um tocando violão, a criançada, os adolescentes aqui. Quer dizer, eles já têm a vida deles, já têm a identidade deles. Falta, assim, alguns recursos básicos, vamos dizer, melhor qualidade de infraestrutura, educação, saúde, mas já tem. Criar mecanismo aí entre escola, aparelhar essas escolas, que elas também tenham atividades aos finais de semana ou à noite, para que o pessoal deste bairro vá apresentar e dialogar com o outro. Estamos no mesmo barco, na mesma cidade. Cada um tem uma coisa legal para apresentar, para trocar. É aquilo que você estava falando, que a educação não é só a educação formal da escola. Não mesmo. Porque a escola também se aprende outras coisas. A própria escola, pelo convívio, a como se comportar, como aceitar o outro e tal. Sim. Mas é muito também da educação que eu chamo de social, quer dizer, usos e costumes, o respeito, as regras próprias da comunidade. Mas isso na nossa geração a gente teve em casa, né?
pai e mãe, sempre o avô, Referência, sempre né? alguém cuidando Força. da criançada, vizinhança. Você tinha esses valores sociais bem claros e definidos. Hoje, pela necessidade do marido e da mulher trabalhar e falta de espaço que a gente teve de rua, de largueza, de campinho, de circular livre pela cidade, hoje eu só vejo como alternativa saudável e segura a escola. Sim. Não informação, mas é isso que você falou. A informação, não estou desmerecendo A forma de conviver, né? Sim. Aprender a conviver. Porque informação e conhecimento você tem o resto da vida para pelejar. Mas jeito de vida. Agora, a carta de motorista para você circular sem danos ao teu carro, que é você, e ao outro, isso daí cabe, hoje está cabendo na escola. Essa convivência, esse exercício de convivência, de respeito e de valores sociais, de convivência. Mas aí entra também uma coisa que eu acho que é a política cultural, por exemplo. Como que se consegue levar para o bairro, para as comunidades um pouco mais afastadas, formas de convívio, formas de lazer, formas de aprendizado, de participação das coisas. Isso é uma coisa educativa. Quer dizer, a educação parte também do exemplo de quem está em cima, de quem está no poder, de quem tem possibilidade de alterar as coisas, mudar. Quer dizer, então a cultura é muito mais do que Muito mais. é um todo, né? Quer dizer, se não tiver um bom exemplo também que venha das instituições, das autoridades, dos políticos e Sim. tudo mais, as pessoas também não se sentem talvez muito estimuladas a darem o seu quinhão, a darem a sua contribuição Eu maior. vejo assim, cada comunidade já tem a sua riqueza cultural. Em termos de culinária, convivência, arte, seja viola, dança, funk, enfim, eles têm a sua forma de expressão. Cabe ao poder público, sim, estimular e criar mecanismos para valorizar esses elementos. Todos são importantes. Não complicar, né? Facilitar. Não. E oferecer opções, espaços, estrutura, infra, só a base. Apoio logístico. Entre aspas, eu monto o palco e ligo o microfone. A festa, vocês que fazem. Sim. Porque daí vira doutrinação. Exato. Achar que levar a orquestra sinfônica, não estou dizendo que não seja importante. Sim. Lá para Vila dos Confins é importante? Sim, é importante, até para eles entenderem uma outra forma de linguagem. Mas já é importante também o violeiro, aquele cantador de repente. Que tem seu espaço. Outro que tem o seu espaço. Isso é oportunidade, né? Sim. Porque é aí que está a riqueza transformadora da cultura, né? Da arte popular, né? Uhum. Eu sempre falo que a pessoa se torna cidadã do mundo quando ela cultua a arte popular, sobretudo quando ela arte, Sim. que é a sensibilidade que nos transforma em seres civilizados, né? Sim. É. E é curioso a arte, né? Porque, veja, a matemática é importante para você calcular o tamanho desta mesa, a estrutura dessa casa, engenharia. O português para você escrever o ofício, tudo mais. Mas e música? De prático, literatura. Por que eu vou ler poesia? Tem um momento que a nossa alma carece desse alimento que não a matemática, nem a astronomia... É quase como uma fuga no bom sentido, né? Nem a gramática, não. Não no sentido de uma fuga, um narcótico, um alimento. É uma vitamina para minha alma. É uma região nova da sua sensibilidade que tem que ser preenchida. Eu né? careço de ouvir, de repente você está ouvindo uma música, pode ser em russo, em braille, o que for, mas pega você. Não tem nada a ver, foi feita há 200 anos na Rússia. Aí o universo da arte, ela sublima, ela pega o humano, na tua essência, ela toca a tua alma. Porque o ser humano é muito parecido aqui em Sorocaba, Sim. onde quer que seja, né? Seja um ponteado de viola bem tocado, uma sonata de Beethoven, um samba do Noel, um cara lá cantando o seu coco de embolada com maestria, de repente isso te pega, você percebe, opa, o meu lado humano está cantando junto. Você se identifica. Você pode até não saber o que ele está cantando, mas alguma coisa está te emocionando. Imanta, né? Sim. É uma imantação. Ouvir uma poesia, um texto bem falado. Né? Às vezes as pessoas se assustam. Nossa, mas nunca tinha percebido isso, mas puxa, isso me tocou, né? Me tocou. Sim. Zé, se É a grande arte. Se você tivesse que escolher de Sorocaba um ponto que você acha que é mais característico da cidade, onde várias coisas acontecem, que ainda perdura como um espaço assim da democracia popular, ou quando as coisas se misturam, se confundem, se unem.
Para mim tem 2 lugares. Uma é o Mercado Municipal, Certo. onde a mesa sorocabana, não só sorocabana, eu falo sorocabana por causa do espaço aqui, né? Se faz presente desde a caipira, árabe, espanhola, tá tudo ali. E as novas alimentações, condimentos, tá ali. Não só nesse espaço, mas lá fora tem os velhinhos lá fazendo as suas barganhas, as suas trocas. Não que eles estão querendo oferir lucro nenhum. É mais um hábito de... Eu tô vivo, eu quero ter alguém Tô camarada. atuando, né? É jogar a conversa fora. Eu tô aposentado, tô com o boi na sombra. Conversar, um espaço de convivência. Mas ali, faço alerta também, tem muitas pessoas que carecem de uma melhor atenção. Mas ali é o mercado. Outro que para mim é sublime é a Igreja de João de Camargo. Igreja de João de Camargo. Ali no caminho da Barão de Tatuí, modesta, abaixo do nível da rua. Se você entrar, independente da tua crença, não se preocupe com isso. Entre lá, entre para dentro, como diz o Sorocabano. Você se sente acolhido, a energia do lugar, independente se você crê ou não, onde a maior parte das crenças de Sorocaba ou brasileiras se fazem presentes através de imagens, símbolos, no mesmo nível de respeito, de igualdade. E é uma casa caipira. Ela não tem ostentação, ela não tem luxo. Porque a nossa alma vai chegar um tempo que você não precisa de ostentação e luxo, não carece. Você quer estar despido e você se sente ali em casa. João de Camargo. Não chegou no fim, não. Eu achei que era uma deixa para eu diminuir. Não. O papo está correndo solto. É um intervalo, um momento em que a gente fala um pouco de quem nos apoia, né? Dos nossos apoiadores. Legal. É o momento, intervalo, que não é bem um comercial, é o intervalo em que eu destaco quem está permitindo que a gente faça o Pod Marvatão. Vamos lá. E eu destaco sempre a Batuta Filmes, que é quem nos está acolhendo aqui, está conhecendo o ambiente, quem dá suporte técnico, som bom, imagem boa, produção boa, estrutura muito boa, competente, acolhimento da melhor qualidade. Sim. E é quem nos permite fazer esse programa. Esperamos que tenhamos outros apoiadores para frente para que possamos transformar, deixar ainda maior o alcance e a qualidade da nossa entrevista. Então, quem quiser e deve fazer um trabalho altamente profissional, com todo cuidado, tal, dá uma procurada na Batuta Filmes, www.batutafilmes.com.br, entra no Instagram, vem conhecer preços, tipos de trabalhos, qualquer tipo de trabalho, de vídeo, live, podcast, filmes. Então é um estúdio preparado para grandes e pequenos eventos e grandes e pequenas produções. Então fica a minha dica, a minha recomendação. Você gostou daqui? Muito. Além do espaço, acolhimento, profissionalismo, né? Muito bom, então, muito bom. O Sapinho está autorizando a gente continuar, porque tá bom o papo. Vamos lá. Zé, você adquiriu uma tranquilidade, essa conversa boa, amistosa, né, de prosear, para você chegar até aqui, por quantas e boas você passou na vida? Qual foi o teu caminho para você adquirir esse conhecimento por estudo empírico, as suas meditações? Vamos lá, família algumas grande. coisas que você fez para chegar aqui. Eu repito sempre, família grande e pobre. Meu pai, ferroviário, como falei, minha mãe costureira, 5 filhos, homens, né? O avô morando com a gente, sempre vindo gente de Tietê, de São Paulo, agregando. Aprendemos a grande arte, o valor das coisas e dividir. Acho que é o grande segredo. Então tudo era comunitário, tudo conversava. A mesa, um lugar de alimentação e conversas amenas. Lá, o outro lugar. Aos sábados, a família se reunia para ouvir disco. Tanto de ópera, música caipira, meus pais dançando bolero. E assim foi se construindo ao final de semana. Sempre tinha gente, sempre, como se não tivesse, né? Mas modo de falar. Gente de fora, posando, trazendo novidade, compartilhando receitas, comidas e diversidade. Então cada um tinha uma época, um gostava de tipo de música, tipo de comida, tipo de leitura, todos leitura. Meu pai sempre estimulou a leitura, não como forçar, mas quanto prazer. Como falei anteriormente, um grande contador de história. Quando comecei a ler os livros, falei, pai, não é a mesma coisa que chatice. Claro que não.
Livro você cria em cima. Você não precisa concordar com ele. Ele pegava qualquer livro e tornava aquilo, até bula de remédio, ele tornava apaixonante. Percebe? E isso estimulou. Daí você vai... Imaginação. A imaginação, o senso crítico também. Não é porque está impresso, é verdadeiro. Não é porque foi Beethoven que você tem que obrigatoriamente gostar. Tem hora que você gosta, tem hora que não. Esse é o teu olhar crítico. Você também forma um diálogo com o contato com a arte e com os outros. Então, tenta serenar, olha que palavra linda, serena o olhar e vai caminhando. Dá um tempo para ele falar, dá um tempo para a música acontecer, ou para o livro ser, e para você não também. Não atropele, né? Isso. Não comer muito quente, senão queima a boca. Mas profissionalmente, como você se encaminhou para chegar a fazer curso de história, a gostar tanto da cultura, então, das memórias? Em casa, meus avós sempre contando, sempre. Meu pai, a gente ia visitar os avós, ele pegava os 5 e ia caminhando a pé pela cidade. Não ia de ônibus, não tinha. E a rua virava um espaço de contar história, de brincadeira. Praça da Bandeira, na época, tinha os murinhos. Vamos lá, quem que consegue correr o mais rápido aqui? Ou subir na árvore. Ou vamos agora, aqui a calçada aqui é rio, é mar, você tem que ir grudado na parede. E ele ia contando as histórias. Aqui eu conheci sua mãe, eu namorava, ia nesse clube. Então a cidade para mim virou uma extensão, porque tinha a marca do meu pai, a marca da família, até chegar na casa da avó. Então foi natural. E na escola tive grandes professores, não digo grandes em quantidade, mas aquele professor especial. Eu nunca gostei de escola. Eu achava muito chato, porque meu avô ficava em casa, ele ficava reinando com galinheiro, com marcenaria, e eu estudava à tarde, eu achava um porre. Eu deitava na carteira e ficava raspando a carteira com a unha por baixo, imitando o serrote da meu avô. E dormia. Eu lembro que minha mãe costurava uma professora e ela falou com toda a sensibilidade da época para minha mãe: leva seu filho no médico, que eu acho que ele é retardado, porque ele chega na classe e dorme. Mas eu ouvia a aula, não quer dizer que eu prestasse atenção. Mas teve 2 grandes professores. Um foi Adolfo Gianola, grande professor. Dava aula do que, Adolfo? De educação artística. Olha. Mas dava aula de vida, de criação, de olhar. Ele dava noções de publicidade, de textos, de desenho, de filmes. Ele pegou a mulher dele também era professora, não era, Ana? Ou filha dele, até bom. Eu não me lembro. Mas ele era grandão, ele fez Belas Artes, foi premiado. Isso foi ver depois. Mas ele pegou aquela molecada, quem pega hoje 12, 13 anos, vamos fazer um desenho animado. E reunia na casa dele, ficamos quase 3, 4 meses desenhando, ele ensinando como que segura o pincel. Por isso que o arteiro se mexe com imagem, conserta. Mas em casa minha mãe sempre deixava disponível papel, tesoura, papel, Também lápis, era costureira? Costureira. Meu pai também reinava, vamos aprender a trocar uma tomada, fazer isso. E a gente acompanhava, ele tinha a oficina dele. Então, meu avô, né, com a marcenaria, então já tinha um traquejo. Agora, na escola, esse refinamento. Você vai fazer um cartaz, veja o tamanho da letra profissional, o layout, já dava noções pra gente. De linguagem, seja claro, seja conciso. E Dona Marta Faustini Egg faleceu ano passado, professora de música. Generosíssima, generosíssima. Me pegou para trabalhar na biblioteca porque eu não gostava de escola, aprontava, né? Vim aqui, você vai trabalhar na biblioteca. Imagina, não vou trabalhar, isso não é coisa de homem. Então, vou contar para o seu pai o que você faz aqui. Comecei imediatamente. Mas assim, com uma paciência, o professor Paulo Afonso também, um grande professor. Foi o professor no Estadão. Ele é a mulher dele. Dona Lourdinha. Mas Paulo era diferente, sem grito, sabe, generoso, acolhedor. Faça assim, menino, isso, assim, assim, tranquilo. Então foi levando numa boa. Daí surgiu o convite, eu ajudar a trabalhar na biblioteca do Berrenbach. Fiquei lá um bom tempo, não ficava só na biblioteca. Então já tinha música, piano, a gente restaurou, teatro com criança, show, enfim. Quando surgiu a proposta de criar a Biblioteca Infantil da Marisa Pellegrini. Marisa Pellegrini. Na época eu trabalhava no Cruzeiro, redação de publicidade. Você? Porque terminou meu contrato com a escola e meu mundo caiu, né? Porque adorava ir desempregado. De manhã percorria a zona industrial inutilmente e à tarde eu ficava no gabinete. Ou flanando, mas no gabinete. E daí encontrei o Abel no gabinete.
Abel Cardoso. Cardoso, grande escritor, pesquisador. O que está de fazendo? Carmen, Nem conhecia, mas eu já conheci o Valdemar. Ele falou, eu estou desempregado, estou procurando emprego, qualquer coisa. Eu lembro que o gabinete estava pedindo funcionário. O gabinete de de leitura. E eu fui lá com o jornal e o Abel estava do lado. Não, o diretor já... Mas você já fez um trabalho. Eu falei, não importa, eu posso ser servente aqui, eu preciso de emprego. O Abel ouviu, nem me conhecia. Ele ligou para Agora Jornal, do Laércio de Carvalho Ribeiro. No dia seguinte já fui contratado, comecei. Logo em seguida o Cruzeiro me chamou a trabalhar com publicidade. Fiquei acho que uns 3, 4 meses. Quando a Marisa me liga, falou, vai criar a biblioteca infantil, você topa? Sim, hoje mesmo eu já pude. Inicialmente ela foi instalada onde, a biblioteca infantil? No Fórum Velho, na Casa da Cultura. Foi lá que eu te conheci mais, né? Isso, em 86. Eu lembro que foi lançado o livro do Benedito Cleto, Medicina Caseira. Eu até fiz a introdução, o prefácio em uma poesia, o Benedito Cleto foi meu professor. Muito bom. Lembro perfeitamente. Mas eu lembro que a Marisa me ligou, estava no Cruzeiro, ela falou, quanto você está ganhando? Eu falei, tanto, mas você não vai ganhar nem um terço. Eu falei, tô dentro. E não me arrependo até hoje. Porque você gostava, né? Sim. Outra coisa, cuidado com o que você... trabalho tem que ser uma extensão do teu prazer. Para não virar karma, né? Porque meu pai sempre disse com a gente, 13 anos já ganhava carteira profissional. Para depois, quando aposentar, curtir a vida. Eu falei, o quê? Eu vou ficar 35 anos cabeça baixa, amargurado? Não. Não dá, né? Vou me aposentar para depois viver aí, que não vai, né? E eu lembro nessa época desempregado, uma empresa aqui grande, por sinal, me chamou para organizar o arquivo. E eu fui fazendo os testes, e o salário era bom. Mas eu entrava todo dia no escritório e jogava um bom dia para as mesas, porque ninguém respondia. Todo mundo amargurado, tudo mais. Até que a responsável da RH, não, está pronto, amanhã se traz seu documento. Eu falei, eu não vou trabalhar aqui, eu vou ficar doente. Ué, você não está precisando de emprego? Eu falei, estou precisando de emprego, mas não de morte. Olha aqui esse povo doente. Não quis, não me arrependo. Emprego tem que ser projeção da tua felicidade. Porque você trabalha, você não vai trabalhar, você vai para uma festa, você vai feliz. Né? Porque depois chega em casa, chega batendo no cachorro, brigando com a mulher, com os filhos, amargurado, envenenando tua alma. Profissão, aquilo que você professa, olha que bonito, que você acredita. E, coincidentemente, você ganha até para isso. Que eu falo, esses anos que eu trabalhei na prefeitura, foram um lazer remunerado, fazer o que gosta e ganhar em cima disso. Então você... Com prazer. Depois, quando você chega, você continua na biblioteca infantil... Uhum. Lá na Casa da Cultura, na Casa da Cultura, depois que nós fomos lá para o prédio onde eu já assistaram, na Rua da Penha. Ali era mais que uma biblioteca também, tinha mais coisas que aconteciam ali no começo, o Instituto Histórico era lá, não. O prédio ali da Rua da Penha, a princípio foi, graças a Deus, o Panunzio, o pai que comprou, né? Era o banco, virou depois o Museu Brigadeiro Tobias, com a Vera Job. Atrás era o Instituto Histórico e o Clube Filatélico de Sorocaba também. E o Centro Acadêmico Rubino de Oliveira. Também? Também. Até eles terem aquele prédio que parece bolo de noiva por fora. Isso, tudo ali funcionava. Círculo Orquidófilo também. Nossa, muita coisa acontecia ali. Sempre foi um centro de expansão de cultura, né? Depois de 78 foi a Biblioteca Municipal, né? E daí, acho que em 90 que foi a Biblioteca Infantil, a Braille. Daí eles foram lá para cima, para o Paço, e a Infantil tomou conta da casa. E ali você fez um trabalho amplo, né, de acolhimento de muitas iniciativas de cultura. Sim. Eu brinco que biblioteca tem que ter de tudo, inclusive livro. Ainda mais biblioteca infantil. Porque é infantil, pero não mútil. Porque você tinha muitas pessoas de historiadores, estudiosos, de todas as idades, crianças, jovens, adultos, enfim. É importante esse diálogo. Não dá para segregar, não. Aqui só pode criança, só adulto. O convívio é salutar, claro, né? que o objetivo é atender, estimular a criança. Mas ela vem sozinha? Não vem. Tem que vir com a mãe. Então, vou dar uma atividade para essa mãe, para esse pai, para esse empregado, para alguém. Que fique uma casa de convivência. Não é bondade nossa, é público. Você chegou a dar para a biblioteca, assim, humoristicamente, que era uma biblioteca geriátrica. Sim. Que é uma bela de uma síntese. Um espaço seguro, né? Onde é possível essa convivência, como a escola.
essa convivência. Só que a escola é só os livros de estudantes, mas na biblioteca não, tinha essa convivência entre adultos, velhos, crianças, jovens, convivendo. Artistas de circo, músicos, literatos. Bom, né? Você se aposentou, Zé. Aposentei o ano passado. Mas você não queria se aposentar, queria... Eu acho que chegou na hora certa. Chegou? Uhum. Já estou inventando moda. Mas você não vai se aposentar nunca, porque quem se dedica às coisas que você... Você o que está reinando agora? O que você Eu estou ajudando no gabinete de leitura. Você voltou para o gabinete de leitura? Voltei, sim, onde comecei. Muito bem acolhido lá por todos, muito bem, que me permitiram continuar com o grupo de mitologia. Exatamente, toda quinta-feira à tarde você fala sobre mitologia. Mito, né? Sobre arte, cultura, todos os assuntos, né? E daí também ajudando, auxiliando lá a equipe a reorganizar os acervos e tá gostoso. O que tem alguma coisa lá que está meio ainda guardada, em segredo, coisas importantes que estão ainda carentes de uma organização? Olha, o gabinete é a primeira biblioteca aqui de Sorocaba, pública, 1800 e eu vou errar, 67. Por aí, por uma iniciativa de pessoas, né? E surgiu, a princípio particular, mas abria então, para leitura, para pesquisa, romances, e formou um acervo magnífico. Para mim, é um dos melhores acervos do interior paulista, em termos de qualidade, de conteúdo, de raridade. Arquivos de jornal. Livro, melhor hemeroteca, coleção de jornais do interior, gabinete de leitura. Nada disso está digitalizado? Está, eles têm um catálogo deles, né? E tem agora, eu estou ajudando a equipe lá a reorganizar o acervo de obras raras. Muita coisa do século XVIII, XIX, XX, em francês, em italiano, em alemão, a comunidade alemã aqui que começou com a comunidade alemã, né? Isso. Germânia, né? Sim. Então, um trabalho discreto, mas saborosinho. Toda manhã eu vou lá. Você está organizando um material que ainda está descobrindo, tendo o prazer de cheirar entre ácaros e... Separar, né? Porque teve uma época que ficaram meio deixados de lado. Separar por assuntos, tornar acessível. Então mas isso é uma função voluntária? Voluntária, gratuita, você faz graças a Deus. Pelo prazer de fazer. Sim. E a casa lá é muito propícia para isso. Acolhedora, né? Todos eles, as meninas. Mas você falou que quando criança você adorava caminhar nas ruas, vendo as coisas. Sim. E você continua fazendo as suas caminhadas, aqueles passeios de cultura? Vou retomar agora, em março. Você faz passeios na Vila Hortência? Onde mais você faz passeio? Na Vila Hortência, aqui na prefeitura. O que os cemitérios de Sorocaba revelam? O cemitério, sobretudo, saudade que você vai... Parece meio mórbido, né? Mas não, mas é uma pequena... a mini cidade da saudade, né? Que tem uma... ele reflete muito a expectativa do vivo, né? Então, através dos túmulos, das imagens, dos sinais, das frases que ali estão, é sempre recados de esperança, de conforto, não para quem foi, mas para quem fica, né? Qual foi o primeiro cemitério de Sorocaba? O primeiro eram nas igrejas. As pessoas eram sepultadas dentro da igreja. Sim. Né? Depois ali o cemitério no Largo de São Bento. Não cabia mais na igreja. Onde é a Praça Carlos de Campos. Isso. Ali tinha um cemitério. Bem precário, bem simples. Chamava o cemitério dos bexiguentos. Por causa da... Cólera morbus. Teve um surto muito grande. Que dava bexiga. Bexiga, né? Aí as pessoas eram enterradas ali. Quando houve era fechadinho. Quando houve a febre amarela também foi enterrado gente ali. Não, né? Não mais. Mas só continuando, ali era bem dizer, uma extensão do mosteiro. Isso, era terreno do mosteiro. Era do mosteiro. Ele cedeu um espaço, foi erguido uma capelinha, tinha uma beata que cuidava ali dos túmulos. Na época, antigamente, era divididos, né? A ala dos solteiros, das moças solteiras, das crianças. Naquele Campo Santo ali, sim, naquele... cercado, né? Com uma cerquinha simples, mas tinha uma parte que não era cercado. Eu acredito que até onde hoje é a atual Padilha. Muitas dias ali bastante. Sim, muitas das casas ali quando vão demolir, vão abrir alicerce, encontram vestígios. Então os ossos não foram retirados quando da transformação? Quando alguns que conseguiram identificar, né? Tinha um túmulo mais significativo, né? Porque é um cemitério mais simples, cruzes de madeira, então muita coisa se perdeu. E o medo também do cólera, né? De revirar.
Mas o projeto do novo cemitério é de 1820, só foi concluído em 63. Mas ali, esse cemitério ali dos Bexiguentos, né? Aham. Foi o primeiro cemitério oficial da cidade, tirando as Público, igrejas. sim. Público, né? Depois Sim. que veio o Saudade, né? Da Saudade, que o projeto é de 1815, 1820, o Estado já estava cobrando Sorocaba. E o Consolação veio bem depois. Bem depois. Daí em 63 que veio o Cemitério da Saudade, 1863. Fim do mundo, né? Longe para que os miasmas dos sepultamentos não acontecessem, era dividido por setores. E é interessante que esse passeio vai muito, muito jovem. Gosta, né? Tem esse fetiche da morte. Mas já vai também alguns idosos, meio cabreiro, né? O que vai fazer no cemitério? E voltam encantados, porque todos os símbolos, imagens, tudo ali são dicas... Tem fotos, né, das pessoas. Foto Em porcelana, aquela coisa linda de foto, né? São símbolos de esperança, não para quem foi, para quem fica, conforto. Ali dentro tem um local específico onde tem pessoas que morreram da febre ou alguma coisa assim? Tem, mas lembrar que na febre amarela de Sorocaba foi muito triste, foi terrível. Mais de 800 pessoas morreram. Na época, terrível. Muita gente, né? 5 horas da tarde passava um carretão da prefeitura recolhendo os corpos. Você tinha que abrir mão do corpo da sua esposa, do seu filho, sem um enterro digno. Abria uma valeta, ali os corpos eram depositados, cobertos com cal, pré-cobertos com terra, porque amanhã vai vir um outro grupo. Eram registrados, mas imagina essa dor de você não ter nenhum direito de prantear ou se despedir. Então tem uma vala lá em cima, que foi aberta para os que faleceram da febre amarela. Esse é o passeio que faz mais sucesso, que tem mais pessoas? Olha, se fosse fazer todo final de semana, teria. É mesmo? Público. Tem público, tem expectativa por causa da... É uma curiosidade mórbida ou não é? Não, é mais por curiosidade histórica até? Muita gente também tem essa questão desse atrativo da morte ou morbidez, não. Essa curiosidade pelo desconhecido e muita gente de fora, entre aspas, que para conhecer Sorocaba também. Famílias, nomes. E o cemitério nada mais é do que uma extensão da casa. Ele reflete muito os valores da família. Tem um túmulo lá que para mim é encantador, parece casa de vó. Ele é todo feito daquele caquinho vermelhão, sabe? Certo. Parece estar na casa da vó. Simplinho, uma pintura modesta, nenhuma frase, nada. Como escultura, como arte, o cemitério é uma exposição grande, permanente. Sim. Você encomendava, né? As figuras, as formas. Tem imagens lindíssimas. Tem também material produzido na Fazenda Ipanema. Cruzes de ferro ainda permanecem. Em São Paulo também, em algum cemitério tinha. Araçoiaba tem algumas, mas Sorocaba tem muitas cruzes ali representando, né? E ali também tem uma curiosidade, o cemitério era administrado pela igreja, mas na época da Fazenda Ipanema vieram muitos protestantes, não católicos, que pediram à Câmara uma ala para os não católicos. Também tem ali? Então tem a ala antiga. Porque tinha um cemitério lá na Ipanema. Na Ipanema, o primeiro cemitério do Brasil. Existem alguns túmulos ainda, né? Que foi o Dom Pedro que fez a... Dom João VI, 1818. Foi Dom João VI que autorizou. No início, bem dizer, da parte nova lá. É o primeiro cemitério luterano aqui do Brasil. E tem algum... Tem ainda as lápides. Inscrição, né? Mas muitos foram sepultados em Ipanema. Curiosamente, esta ala, hoje então não tem mais, uma ala no Cemitério da Saudade dos protestantes. Para quem não era católico. Isso, católicos, né? Então, se você reparar, todos os túmulos da maioria dos católicos estão apontados em direção à matriz, à catedral. E essa ala, os túmulos estão não em direção à Ipanema. Essa ala é bem distinta, visível? Logo no segundo quarteirão. Só que com o tempo os túmulos foram vendidos e tudo mais. Mas você percebe, é bem nítido a disposição desses túmulos. Zé, por que... Mas uma curiosidade, só concluindo do cemitério. Pode falar. Eles têm os epitáfios, né? Que são frases de conforto, de lembrança, de homenagem. Tem uma que é muito, muito eloquente. Está assim: os mortos não morrem quando morrem, morrem quando são esquecidos. Mas mortos não são só seus entes queridos. Ponha na tua vida os seus ideais que morreram dentro de você. Será que você esqueceu dele? Então ele morreu. Bom, né? É bom. É bom, dá um dia eu estava assim, no exercício de que lápide eu
gostaria para mim. Daí eu imaginei o cheiro do jasmim, que é uma flor que tem um cheiro interessante, Sim. né? E eu colocar assim, aqui, jasmim. Olha aí. Muito Poético, bom, né? muito bom. Poético, né? Bonitinho, né? Qualquer dia se declama aqui a cruz na beira da estrada. Castro Alves, Castro caminheiro que Alves, passa meu pela Deus estrada. do Castro céu. Alves, né? Muito lindo. Agora tem o epitáfio do Milor Fernandes. Não sei se foi colocado no túmulo dele, mas é a cara dele, um humorista brasileiro. Isso. Não contem mais comigo. Tem umas Bem humorísticas, maroto, né? morrendo e rindo, né? Sim. Ou tem um que a velhinha tá morrendo e ensinaram, por que tem que segurar a vela? Porque é para ir bem a viagem. Ai, meu Deus, morrendo e aprendendo, né? Tem historinha linda. Zé, você dá palestras e conversa com públicos bastante seu, assim, sobre mitos, né? Uhum. Agora era na Biblioteca Infantil, agora se faz lá no gabinete de leitura. Toda quinta. E as pessoas gostam disso. Primeiramente, eu tenho uma dúvida sempre, que já li uma coisa, mas onde termina a lenda, começa o mito, ou vice-versa? Qual é a diferença entre um e outro, ou ela se confunde? Lenda vem do latim, é legenda, é uma explicação de alguma coisa. A lenda da mandioca, por exemplo, dos indígenas, né? Conta que era uma menina muito branquinha, muito doente, que morreu, foi sepultada, depois de um tempo foram abrir o túmulo dela, brotou uma planta, chamavam a mani, que era o nome dela, manioca, casa da mani. Então, lenda é a explicação de alguma realidade. O mito é mais profundo. Ele é a explicação de uma verdade adoçada através de uma história verdadeira. História ou uma figura também? Uma figura, um personagem, uma circunstância. Saci Pererê é mito ou lenda? É lenda. É lenda, né? Eu já li que é mito, mas eu não acho que é mito. Algumas associam como mito, né? Mas continua. O mito, ele tem a ver com o seu interior coletivo também. Mitos que falam de paz, de guerra, de prosperidade, de pai, de mãe. E cada vez que você lê de novo esse mito, se reencontra, a tua alma vê uma outra versão. Não é ele que mudou, é o teu olhar que se ampliou. Aquela história do sebastianismo, que o português Sim. espera a volta do seu rei heróico para reconquistar. Essa expectativa, né? Isso é mito. Sim. É mito. Quer dizer, que Fernando Pessoa, que usa uma poesia... Se você pegar os hebreus, lá na época de Cristo, não esperavam a vinda do Messias. Sim. Depois, Dom Sebastião, hoje a gente espera também a parousia, né? A volta do Cristo. A espera de um Salvador para a nossa vida, que em alguns momentos nos achamos E isso tem uma significação nas Sim. atitudes, na crença, né? Essas histórias alimentam a nossa esperança. Sustentam a esperança. Sim. Né? Porque a comida alimenta o corpo, mas a gente precisa ter a esperança. Tem o mito que transcende um pouco de Pandora, né? É. Não tem a de Pandora que os deuses levaram uma mulher com todas as desgraças e o homem abre a caixa e surge a doença, isso, mas fica a esperança. Será que a esperança é doença? Não. É um narcótico? Não. É a última... É o que mantém a... que nos segura vivo. É como se tem um parente doente, você sabe... Vamos dizer que é o cordão umbilical com a vida, com a esperança, você sabe com a sobrevida. que a realidade é outra, mas você tem aquela esperança forte. Que te dá. E de repente essa esperança transforma, talvez não a vida dele, mas se transforma. Porque o Fernando Pessoa, num livro dele, uma poesia dele, fala que mito é aquilo que, não sendo, é. Mais ou menos é a síntese disso, né? Que não é, mas é. Eu falo que é uma história real de possíveis realidades, diferentes momentos da tua vida. O mito, ele conforta você. São mitos de esperança, de guerra, de tudo. Ele trabalha a nossa alma interior, carece, né, desse conforto, até para entender essa realidade, que não foi diferente de outras épocas, mas que na correria da vida não te dá tempo. Então ele te dá algumas dicas, aonde você está e possibilidades de você caminhar. Zé, através de historinha. Agora que você está aposentado, eu sempre pergunto para você, sabe disso, por que você, com toda a sabedoria que você tem, com conhecimento histórico, pesquisa, senso de organização, todo mundo, quando tem dúvida, te consulta, aluno, professor, quem vai escritores de livro, pessoas
Vão lá. Zé, isso aqui, você corre lá, já pega, já encontra, é um garçom cultural que eu chamo você. Opa. Vai lá e pega no cardápio, busca na hora, você sabe onde estão as coisas, Sim. o que completa o quê. E oferece também. E oferece assim com uma generosidade muito grande. Então você sempre foi bom para os outros, né, para pesquisas, trabalhos universitários, TCCs e artigos e Não tudo é bom mais. isso? Que delícia. É muito bom. Porque você ainda não escreveu um livro, ou vários livros. Preguiça. Hã? Preguiça. Preguiça nada. Não, preguiça não. Eu uso esse aparelho maravilhoso, o celular, me pinta uma história, uma ideia na cabeça. Você tem muita coisa gravada? Grava a ideia, alguma coisa. O difícil é pôr no papel, porque a gente é muito crítico. Muito crítico. Mas Essa autocrítica minha chega a ser suicida. Mas se você escrever um E livro, bota. se você escrever um livro, eu estou falando, escrever um livro do jeito que você está falando comigo, do jeito que você fala para os teus, as pessoas amigas que participam dos teus passeios, dos teus encontros sobre metodologia, sobre autores, sobre músicos, sobre folcloristas. Toda semana você tem uma novidade e você se dedica com amor, faz uma apostilinha. Você, o que você chama de quê? De cardápio? Não, Da bula. Da bula. Explicando na história, depois você conta meandros da história, curiosidades, folclore, piada, quer dizer, espontaneamente. É muito bom, né? Com tanta leveza e humor e graça, que não precisa ser nada além disso. Zé. Você escrever isso, editar isso, já está mais do que bom, como fala. Então, escreve livros, Zé. Pô, acho que você vou pegar essas gravações, vou passar para texto. Passa, né? Converte em texto. Se você tiver muita preguiça, pede para um amigo, alguém para dar uma organizada, um estudante universitário, alguém que tenha tempo e goste disso, e dar uma revisadinha básica. Botar em língua de gente. Mas né? não mudar nada, é só para dar um formato, dar uma coisinha. Pode deixar. Porque eu acho que é uma. Eu tive o professor João Tortello, que é um grande professor que eu tive de literatura, língua portuguesa e tal, um conhecimento enorme sobre gramática, sobre história da língua portuguesa, e escrevia bem e tal. Sim. E eu não sei se ele deixou algum livro, me parece que não deixou algum me livro que não. dele. Poderia, porque ele tinha um conhecimento extraordinário sobre língua, sobre tudo, literatura. Avassalador. Por que não deixou, né? Eu sinto falta de, eu queria ler um livro do meu Deixou, professor. os livros dele são os alunos dele. Pois é. Eu tive, já o Beneclet, foi meu professor, deixou Flores Agreste, deixou alguns livros, sim. Algumas coisas, né? Causos de Noé. Quer dizer, então, não necessariamente um professor deve ser escritor. Deixou Paulo Tortello Filho, né? Que escreveu, não fez livro. O Paulo Tortello fazia... Muita poesia. Muita poesia, né? Sim. Um dia eu fui num curso de poesia dele, uma palestrinha que ele fazia com os alunos. Daí ele falou assim, Celso, o que você acha de prosa? O que é de poesia? Eu digo, Paulo, poesia é poesia. O resto é prosa. Muito bom. Ele adorou. Nossa, vou adotar essa frase. Mas saiu bom. assim de improviso. Quer dizer, ele é muito bom. É a grande sacada. Paulo, né? Nós temos uma poesia dele sobre o Morro de Ipanema que é imbatível. Nossa, ele era muito conhecedor de língua, né? Pena que foi embora cedo, né? Uhum. Então, Zé, vamos aguardar então uma obra tua, né? Vamos. Você tem tantos caminhos para escrever, e escreve uma coisa que talvez não foi muito explorada, sobre folclore de Sorocaba, sobre histórias que ninguém contou sobre Sorocaba. Não sei. Apenas uma sugestão de amigo, tá? Vou torcer para que isso aconteça. Vamos sim, começar a reinar nisso. E esse bate-papo aqui não tem fim. Mas nós estamos chegando ao fim, infelizmente. Mas você viu que correu 1 hora. Poxa, já foi. Já deu 1h03, como se nós não tivéssemos no ensaio, apenas no aquecimento. Logicamente que isso é conversa para mais de metro, né? Opa, uma prosa boa. Para mais de metro, que a gente vai prosseguir, não só aqui, mas em outros encontros que a gente tem. E com certeza ainda faremos mais conversas com você aqui no Pode Marvadão. Aqui pode tudo, quase tudo, sobretudo esse bate-papo solto. Que eu agradeço muito. Primeiro a você pelo convite, o pessoal daqui pela generosidade em acolher a gente. Obrigado. E a todos que estão nos vendo, vão nos ver. Muito obrigado. O Pode Marvadão é assim, um bate-papo sobre várias coisas de Sorocaba, de cultura popular,
ciência, tecnologia, medicina, comunicação, quer dizer, pessoas e fatos Sim. que marquem a cidade, coisas que pouca gente conhece, o que merece ser destacadas. Quanta riqueza, e né? sobretudo, quanta coisa você falou agora nesse bate-papo informal, porque não Sorocaba preparamos tem. nenhuma pergunta, foi fruto apenas do bate-papo. Um bate-papo é sempre revelador, porque desperta na Opa. pessoa o que ela tem de espontâneo. Você não estudou as respostas que você deu, você falou conforme você se sentiu nesse momento. E isso eu acho que é muito Que bom. valioso. Muito obrigado a todos. Estamos encerrando mais um Pode Marvadão, onde pode quase tudo. E toda terça-feira nós temos uma nova entrevista para vocês. Muito obrigado. Até.